Capítulo 1 dos Espíritos. Origem e natureza dos espíritos. Perguntas 76 a 83. Pergunta 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e, por isto, denominados filhos de Deus? Meu Deus! São obras de Deus, exatamente como uma máquina ou é do homem que a fabrica. Esta máquina é a obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou, em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio. Se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas, quando e como cada um de nós foi feito? Repito-te, nenhum o sabe, aí é que está o mistério. 79. Pois que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se a dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sobre o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz de seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo fato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós, outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. 83. Os espíritos têm fim?
Compreende-se que seja eterno o princípio donde eles emanam, mas o que perguntamos é que suas individualidades têm um termo e se, em dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta a massa de onde saiu, como sucede com corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa teve começo e possa não ter fim. Há muitas coisas que não compreendereis, porque tendes limitados a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repeliais. O filho não compreende tudo que seu pai é compreensível, nem ignorante tudo o que um sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer.